Olá, professores! Esse é o vídeo da disciplina do trabalho de graduação 2, do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial EAD, do Centro Paula Souza, FATEC Ourinhos. Os integrantes do grupo são: meu nome é Cristian Marcelo Delpim Pereira Neto, Graciele Lima de Oliveira e Carla Virgínia Libório. Nosso tema é a presença feminina no mercado de trabalho brasileiro. E como subtema, as dificuldades de acesso à carreira e os desafios encontrados na gestão de topo. Temos como orientadora a professora Daniela Bonifácio Scalião. Nesse trabalho utilizamos pesquisa bibliográfica e uma entrevista com estudo de caso. Em um breve resumo, embora a mulher tenha obtido grandes conquistas nos últimos tempos, tais como o direito a voto, direitos trabalhistas e entre outros, atualmente ainda há grandes desafios enfrentados por elas na inserção do mercado de trabalho e principalmente nos cargos de liderança. Este trabalho tem como objetivo analisar a liderança feminina e as dificuldades encontradas por ela a fim de compreender a segregação ocupacional de gênero e a desvalorização da força de trabalho da mulher. A metodologia empregada para a realização deste estudo dar-se-á por meio de revisão bibliográfica, entrevista e analisar as respostas obtidas na entrevista e compará-las com a literatura. Como resultado, busca-se promover uma reflexão sobre as alternativas mais justas para a mulher inserida em cargos de liderança. Como introdução, trazemos a presença da mulher no mercado de trabalho e suas dificuldades de acesso e permanência na carreira. Como o tema deste trabalho de graduação pode parecer um pouco antigo ou desatualizado, mas o tema é real e mais próximo do que se imagina. Apesar das conquistas femininas das últimas décadas, elas ainda ganham menos do que os homens, mesmo quando estão na mesma área, departamentos, setores e mesmo os cargos. Com uma análise do mercado é possível verificar que as mulheres possuem competências para assumir qualquer posto de trabalho e, mesmo qualificadas, o acesso ao topo de carreira ainda é pequeno. Partindo desta evidência social, a pesquisa buscou demonstrar as desigualdades existentes nas relações de gênero, no que se refere ao mercado de trabalho brasileiro, a fim de abrir um diálogo que resulte na busca de alternativas mais justas, a inserção da mulher no ambiente de trabalho corporativo. Para tanto, foi utilizado o conhecimento adquirido durante o curso por meio de disciplinas de Sociologia, Inovação e Tecnologia, Comportamento Organizacional, Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas e Administração. Disciplinas estas que auxiliam na formação do pensamento crítico sobre o tema proposto. Como problema, por que ainda é tão difícil para as mulheres conquistarem posições de liderança? Os objetivos específicos desse trabalho têm como apresentar o caminho histórico percorrido pela mulher em relação à sua força de trabalho até a atualidade, caracterizar o momento do mercado de trabalho atual em relação à mulher através de dados de pesquisas, analisar a inserção da mulher no mercado de trabalho e promover uma discussão sobre alternativas mais justas a respeito da inserção da mulher no ambiente de trabalho corporativo. Como justificativa, este projeto surgiu da necessidade de compreender a segregação ocupacional de gênero e a desvalorização da força de trabalho da mulher, que impedem de alcançar posições do alto escalão,
bem como limita o seu desempenho em qualquer líder a despeito das significativas mudanças no mercado brasileiro. Logo após a pesquisa bibliográfica, foi realizada também entrevista com uma gestora de alto nível da região, momento em que ela compartilhou a sua história e experiência acerca do tema, a fim de fornecer um quadro real e atualizado do tema proposto. A gestora é conhecida em sua região de atuação, é certificada internacionalmente por ter uma empresa com liderança feminina e participa frequentemente de fóruns e treinamentos sobre a presença feminina nas corporações. Por isso, foi escolhida para ilustrar a pesquisa. Foi entrevistada uma gestora, diretora de uma empresa de médio porte do setor de construção civil na região de Ourinhos, interior de São Paulo. Ela solicitou que não fosse identificada. Primeiramente, questionou-se sobre como foi a entrada, permanência e conclusão de sua formação universitária e se havia presença feminina significante no seu curso. A entrevistada afirma que cursou arquitetura e não teve obstáculos relacionados ao gênero ou não tinha consciência disso na época. Relata também que havia número igual de ingressantes mulheres e homens. Esse relato corrobora os dados apresentados por Peretti através de pesquisas atuais do IBGE, onde afirma que mulheres têm mais anos de estudo que homens. A segunda questão abordou sua entrada no mercado de trabalho e suas dificuldades de ingresso. A gestora nos contou que já trabalhava na empresa da família há mais de 3 décadas, era filha, herdeira e dona da maior parte de cotas da empresa, mas trabalhava no setor financeiro e, portanto, fora da sua área de atuação, numa posição onde era sempre subordinada. A terceira questão indagou a entrevistada sobre dificuldades que enfrentou para chegar na posição em que está atualmente, e ela afirmou que foram muitas, até mesmo com membros da família que faziam parte da empresa anteriormente. Nos anos em que a empresa teve sucesso, a gestão masculina anterior nem cogitava suas propostas, mas ela já via que o modelo de negócio caminhava para o fracasso. Inclusive, ela relata que o líder ficava extremamente ofendido por ser questionado. A gestora veio a ser agredida fisicamente em uma das ocasiões por apresentar propostas, mesmo que embasada, até que a empresa desandou e os gestores abandonaram o negócio, deixando a liderança e o problema para ela. Na quarta questão, foi levantados os desafios que enfrentou nos primeiros passos enquanto gestora. Quando finalmente assumiu a diretoria da empresa, a entrevistada percebeu que precisaria fazer uma equipe de colaboradores diferente, pois o outro time carregava a mesma característica de desrespeito à mulher que o diretor anterior. Foi quando ela começou a mudar os membros da equipe. Em suas palavras, quem lidera contamina a equipe toda. Hoje ela se sente confortável com seus funcionários. Na quinta questão, indagou-se sobre como a entrevistada vê o mercado de trabalho na sua área quanto à presença feminina daqui a 10 anos. Como a empresa em que a gestora é diretora passou por uma certificação internacional por ter uma líder mulher, a gestora costuma participar de muitos fóruns e treinamentos sobre essa temática, e ela vê que essas multinacionais vêm cobrando a participação feminina. A gestora considera esse movimento muito forte e bem positivo, pois afirma que a mulher é responsável por grande parte do consumo, então essa consumidora pede uma empresa diversa. A presença feminina nessas empresas é boa para a economia. Empresas lideradas por diversidade têm poder de crescimento bem maior. A economia precisa dessa mescla de competências e habilidades diferentes, nas palavras da gestora. Na sexta questão da entrevistada, foi apresentado o fato de que o número de mulheres em cargos de liderança é muito menor que o de homens. Foi questionado, na opinião da entrevistada, por que isso aconteceria. A gestora pensa ser unicamente por preconceito. Ela mesma não compreendia que as dificuldades que passou aconteceram por ser mulher, e ela afirma que na época se achava incompetente e por isso era tratada desse modo. Ela diz que só mudou quando foi convidada a fazer a certificação internacional. Com a participação em treinamentos e fóruns sobre esse tema, a gestora passou a compreender a realidade corporativa pelo qual as mulheres passam. Já a última questão perguntou sobre diferenças que a gestora acredita ter na gestão masculina e na gestão feminina. A entrevistada afirma que sim, há diferenças. Na sua opinião, a mulher é mãe, portanto mais cuidadora, mais detalhista, organizada e instintiva, mas ela acha que é importante a mistura entre homens e mulheres e não desejaria ter uma equipe homogênea. Ela valoriza a diversidade e acha necessário respeitar todas as competências juntas para se chegar a um objetivo.
Sua opinião corresponde ao que foi apresentado por Fleury, onde o autor afirma que a mulher faz multiprocessamento de informações, tem maior flexibilidade e habilidade de analisar as pessoas em sua totalidade e não apenas no âmbito profissional. A entrevista só veio a corroborar com a pesquisa bibliográfica apresentada nesse trabalho e serviu para ilustrar muito bem as dificuldades que a mulher encontra para exercer a profissão na qual está preparada e a luta para que obtenha o sucesso profissional como homens na mesma condição. Após extensa pesquisa bibliográfica e entrevista, concluiu-se que a força de trabalho feminina ainda é subjugada e subutilizada, erroneamente julgada inferior, mesmo que as grandes empresas não assumam isso. Nota-se também que não há solução fácil nem simples para a devida inserção feminina no mercado de trabalho. O que há é uma esperança que, através de educação e políticas públicas justas, aos poucos as novas gerações façam um mundo corporativo diferente. E destaca também a importância das mulheres líderes atuais para que sirvam de exemplo e implantem mudanças efetivas nas corporações a qual elas comandam.